Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a este lugar. O nosso texto de hoje vai ser o texto de 1 Coríntios capítulo 10. Eu peço que quem for encontrando, por favor, se coloque em pé para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor juntos. A gente está fazendo a exposição dessa carta. Eu vejo que tem algumas pessoas aqui que são novas, pelo menos eu acredito que não estão acompanhando durante esse período, pelo menos presencial. Então, por isso precisamos fazer informação, ou passar a informação de que a gente está fazendo a exposição dessa carta como um todo, e nós paramos aí no capítulo 10. Então, nós iremos encerrar ele hoje, iremos entrar um pouquinho no próximo capítulo, que é o capítulo 11. Será apenas um versículo. Então, a gente vai fazer a leitura, eu acredito que os irmãos já encontraram aí. O texto vai começar, nós estaremos lendo a partir do verso 23. Ele diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se alguém descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ações de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. O versículo 1 do capítulo 11 diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós mais uma vez. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por Tua bondade que se manifesta através dela para conosco. E nós te pedimos que isso aconteça neste momento para o louvor da Tua glória. Que ela edifique as nossas vidas, para que possamos continuar vivendo neste mundo de trevas, fielmente até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, que abençoe cada coração que aqui está, que estas pessoas que aqui estão possam se alegrar pelo simples fato de estarem neste momento cultuando a Ti. Porque muitas vezes nós saímos de casa porque nós temos algumas necessidades que são nossas e a gente procura uma igreja para que alguém massageie aquilo que é a nossa necessidade, através de uma música, através de uma oração e até mesmo da Tua palavra. E não deve ser assim, pois nós saímos de casa para adorar a Ti em espírito e em verdade. E quando o servo do Senhor cumpre isso, de fato, ele está vivendo em conformidade com o que a Tua palavra prescreve para ele. Eu te peço que a alegria não venha pelo simples fato de nós falarmos alguma coisa que massageie o ego de alguém, mas pelo simples fato de os Teus servos estarem adorando a Ti neste lugar, juntamente com a Tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Eu sempre leio por aqui pela outra Bíblia, que é a do computador, porque é a versão que eu tenho usado.
com frequência com os irmãos. E aí a gente usa do outro lado uma versão revista e corrigida para ir acompanhando também. Nós já falamos aqui, para aqueles que estão nos visitando hoje, estão nos acompanhando pela primeira vez, que a gente está fazendo a exposição de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios surge como uma necessidade de nós aprendermos um pouco sobre a questão da unidade. O tema que nós estamos trabalhando este ano é unidade na diversidade. Por quê? Nós entendemos que a falta de unidade de uma igreja se dá pelo fato de existir pecado ainda no coração de seus membros. E isso acontece pelo fato de que um dia o homem caiu do seu estado de graça da presença do Senhor. Apesar de nós sermos diversos, apesar de nós sermos diferentes uns dos outros, a palavra do Senhor nos leva em Cristo a vivermos uma vida de unidade, apesar de sermos diferentes. E aí nós já fizemos algumas exposições iniciais, que aqueles que têm nos acompanhado desde o início viram, a partir de Gênesis capítulo 2, onde nós falamos sobre a unidade antes da queda, e depois nós fomos falando aí, principalmente onde tudo começou, foram os problemas que temos hoje, as rebeliões, as guerras, rumores de guerras que existem atualmente, se deram por conta da queda que é relatada em Gênesis capítulo 3. E a partir disso nós temos todos os problemas que enfrentamos, tanto no mundo, quanto os problemas que nós enfrentamos nas igrejas locais. E apesar de ter sido alcançada pelo Evangelho de Cristo, a igreja de Corinto vivia em pé de guerra. E nós citamos inicialmente que o próprio Paulo vai dizer para nós que existiam 4 grupos estabelecidos na igreja que estavam rivalizando entre si em torno de algumas lideranças, 3 lideranças principais que são conhecidas de vocês, Paulo, Apolo e Pedro, e outros diziam que não queriam saber de ninguém, só queriam saber de Jesus. E aí esses grupos tinham vários problemas. Além desses problemas de rivalidade entre eles, tinham aqueles que defendiam que poderia se praticar algumas coisas. E neste caso aqui a gente começou no capítulo 8 falando sobre a comida sacrificada aos ídolos. Alguns acreditavam que não tinha nenhum problema e outros ficavam escandalizados diante dessa questão. Eles diziam que era pecado. E aí a briga, eu acho que a briga aqui era entre todos os grupos, porque provavelmente membros de todos os grupos tinham visões diferentes quanto a essa questão. Então, a igreja de Corinto, sem dúvida, foi uma das piores igrejas que já existiram na face da terra. Eu tenho dito que ela era tão ruim, tão difícil, que Paulo, quando estava tratando sobre esse assunto, disse para Apolo ir lá e ele não quis ir de jeito nenhum. E Apolo tinha sido ex-pastor da igreja. Eu acho que ele tinha se traumatizado com ela, que não queria mais passar naquela cidade, pelo menos naquele momento. Paulo insistiu, ele disse que ele insiste, a gente vai passar lá no final desta carta, mas ele disse que não ia, pelo menos naquele momento. Paulo disse, ele vai quando der, quando ele tiver alguma outra oportunidade de fazer. Então nós estamos aqui no capítulo 10, encerrando esse assunto, já para chegar no capítulo 12, a gente vai ter o capítulo 11 aí, mas o capítulo 12, do capítulo 12 ao capítulo 14, sem dúvida, é uma parte mais difícil, tem gerado grandes problemas, esse capítulo em si tem gerado várias discussões ao longo da história da igreja, principalmente da história recente, quanto à questão de batismo com o Espírito Santo, línguas e essas coisas. E a gente vai passar lá, porque esse era outro problema que estava dividindo a igreja, e pelo que nós temos percebido, continua dividindo o povo de Deus. Então, eu falei no início do capítulo 8, que era impossível ir ao mercado da cidade de Corinto e não se deparar com algum tipo de carne oferecida a algum ídolo. Então isso era comum naquela cidade. Você vai lá no mercado, no sábado de manhã, que geralmente é o costume da gente, e você tem lá um monte de carne sendo vendidas. Algumas não eram oferecidas a ídolos, mas a maioria tinham sido oferecidas em algum templo pagão, em homenagem a algum deus pagão lá. E aí a gente citou no capítulo 8 que dos animais oferecidos aos deuses, uma parte era queimada no altar
para entendermos e recapitularmos o contexto daquilo que está sendo tratado aqui, e a outra era usada em um banquete sagrado, tendo a divindade como um hóspede de honra. E a cidade de Corinto estava vivendo, embrenhada, dentro desse contexto. E a terceira coisa aí, que era a parte que sobrava desse sacrifício, desse banquete, era vendida no mercado. E aí nós chegamos justamente nessa parte onde a comida era oferecida, era vendida no mercado. O que se deveria fazer? Porque isso estava gerando problema entre os irmãos. Então, após advertir os coríntios sobre a participação nos banquetes sagrados, que era a segunda parte aqui que acontecia no sacrifício inicial ao Deus, depois o banquete sagrado. Então, nos versículos anteriores, inclusive na quinta-feira nós fizemos a exposição, que fazia essa alusão à questão dos banquetes sagrados. Aí Paulo chega na terceira parte, que era oferecida para ser vendido no mercado. Nos versículos anteriores, nós dissemos que esse banquete sagrado agia por trás forças demoníacas, que o apóstolo Paulo nos diz. E aqui ele vai encerrar o assunto elucidando sobre as comidas vendidas no mercado e as relações que os cristãos ainda tinham com os incrédulos. Então, como é que fica? O que o cristão vai fazer se ele vai no mercado e de repente tem uma comida sacrificada aos ídolos lá e ele tem que comprar aquela carne? O que ele vai fazer? Eu fui convidado para ir na casa de alguém para um jantar, um almoço ou qualquer coisa assim, e eu não sei, porque a pessoa que Paulo utiliza aqui, é o incrédulo, não teve esse cuidado de ir ao mercado e escolher uma carne que não fosse oferecida aos ídolos. O que o cristão precisa fazer se ele está lá e a comida foi colocada diante dele? E aí Paulo vai explicar como os cristãos deveriam proceder diante de tais situações, já que os amigos incrédulos não tinham problema com essas comidas. Além disso, era difícil ir ao mercado e encontrar carne sem vínculo com a idolatria. E aí, o que nós fazemos como destaque aqui? O nosso tema de hoje é esse, tá? E o destaque desse texto é justamente esse aqui. Há limites para exercermos a liberdade cristã. Dissemos aos irmãos que, desde o capítulo 8, existiu um grupo na igreja que estava dizendo: eu posso comer, porque em Cristo eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa. E outra coisa, eu tenho maturidade suficiente no sentido de conhecimento para fazer isso. E aí Paulo inicia lá e vai encerrar dizendo que há limites para exercermos a liberdade cristã. Não é da forma com que eu quero. Eu não tenho liberdade em Cristo para fazer tudo aquilo que eu quiser, que eu acho certo, porque sou cristão. E aí Paulo faz o primeiro destaque. Do versículo 23 ao versículo 24, ele vai dizer que, antes de tudo, precisamos considerar o bem-estar de nossos irmãos. E nós colocamos aqui dessa forma: considere o bem-estar do seu irmão antes do seu. Então, no capítulo 6, eu não sei se você já leu Coríntios nesses tempos, você vai perceber que no capítulo 6, versículo 12, quando Paulo tratava sobre o litígio entre os cristãos, ele fez uma declaração semelhante a esta. Na verdade, ele está repetindo essa declaração. Então, ele diz lá assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí ele está repetindo aqui, basicamente, aquilo que ele já havia colocado. Olha só o que diz no versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, há uma leve mudança no final da declaração que o apóstolo Paulo faz aqui. E a sua intenção era justamente dizer que devemos tomar cuidado para que o uso de nossa liberdade não nos escravize, ao invés de ser algo proveitoso. Se eu digo que eu tenho liberdade para fazer alguma coisa, e essa coisa que eu estou dizendo, que estou fazendo em nome da liberdade,
está atuando no sentido de me escravizar, eu preciso ter cuidado com isso. Isso não é sábio, isso não é proveitoso para a vida de um cristão. Então, o que Paulo está justamente dizendo isso para nós. Depois, ele estabelece 2 princípios, lá nesse versículo 12 do capítulo 6. O que estou fazendo é proveitoso ou essa prática me escraviza? Essa ideia que nós já destacamos nessa frase aí. As palavras lícitas e dominar têm a mesma raiz verbal no texto em grego. E elas formam um jogo proposital de palavras, onde a ideia seria: todas as coisas estão em meu poder, mas eu não serei colocado sob o poder de nenhuma delas. Se eu faço alguma coisa, dizendo que estou fazendo em nome da liberdade, mas sou escravizado por isso. Então nós temos aqui outro destaque que fazemos: a liberdade que se torna um hábito desenfreado, não é liberdade, mas escravidão. Paulo diz para aqueles irmãos: vocês estão sendo escravizados, em nome de algo que vocês estão defendendo como sendo correto. Paulo estabelece esse mesmo princípio quanto às comidas vendidas no mercado. Tudo isso eu falei citando ainda o versículo 6, do versículo 12 do capítulo 6, essa ideia que ele destaca lá, para tratar sobre a questão do litígio, que alguns irmãos estavam praticando também em nome da liberdade, em nome do egoísmo, dos meus interesses pessoais. E aqui eles estavam fazendo do mesmo jeito, em nome de seus interesses pessoais. Então Paulo diz: tudo me é permitido, mas nem tudo é proveitoso, e acrescenta algo novo: tudo é permitido, mas nem tudo edifica. A palavra edificar significa construir ou edificar, no sentido de fazer uma construção mesmo. Então, o que Paulo está dizendo? Nem tudo que eu faço em nome da minha liberdade pode causar a edificação espiritual de alguém. A palavra que ele utiliza aqui, que é oikodomei, se refere à construção mesmo, mas ele a utiliza num sentido espiritual. Nem tudo aquilo que eu faço, em nome daquilo que eu acho ser certo, de acordo com o que eu defendo, de acordo com os meus pensamentos, pode estar causando a edificação de alguém, pode estar, na verdade, causando espiritual de alguém. Eu posso estar assassinando a vida espiritual do meu irmão. E aí ele diz: a ideia é, quando ajo em nome de meus desejos ou interesses, posso me tornar um destruidor da fé de alguém, quando deveria buscar a sua construção. Isso tudo está sendo dito para os irmãos que diziam: eu estou em um patamar mais elevado de espiritualidade, por isso eu faço dessa forma. Paulo soube dos problemas que estavam acontecendo na igreja, e ele vai lá e diz isso para aqueles irmãos. E aí nós percebemos que o apóstolo Paulo, para aqueles que acreditam que a palavra do Senhor é inspirada de fato por Deus, o apóstolo Paulo, inspirado também no comportamento do próprio Senhor Jesus, estabelece um padrão. O cristão precisa sempre buscar o bem-estar dos outros antes do seu. Literalmente, nenhum de vocês deve buscar a coisa de si mesmo, aquilo que lhe é próprio. Gente, esse negócio de ser cristão é muito difícil. Todas as vezes que eu vejo uma declaração como essa aqui, eu penso em Gênesis capítulo 3. Por que o homem tem a atenção voltada para pecar? Porque ele quer ser igual a Deus. Quem quer ser igual a Deus, não dá vazão, primeiramente, para o interesse do outro.
Ele busca o engrandecimento de si mesmo, e isso faz parte da natureza humana. Sempre nós temos alguma coisa para, de alguma forma, dizer que nós somos melhores do que outro. Às vezes a gente faz isso. Esses irmãos aqui estavam agindo dessa forma, em um ambiente que deveria haver uma profunda harmonia, mas na verdade havia ainda busca pelo interesse pessoal. E Paulo diz: não é assim que é ser crente. Ser crente é andar como Jesus andou, é se desfazer daquilo que você é, daquilo que você tem de direito. O próprio Senhor agiu dessa forma. Por isso é que ele vai citar no capítulo 11, versículo 1, dizendo assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E eu já falei aqui, e repito, geralmente quando Paulo está citando Jesus no sentido de que ele é um imitador de Cristo, ou andem como Jesus andou, não está se falando principalmente na atitude de santidade de Cristo, na sua vida pessoal. Sempre, a maioria das vezes, se refere a esse ato de abrir mão daquilo que você é. Jesus Cristo fez isso, sendo Deus, assumiu a forma de homem. Paulo vai dizer isso de uma forma muito mais clara para a igreja de Filipos, e aqui ele diz para os irmãos: nenhum de vocês deve buscar a coisa de si mesmo, aquilo que lhe é próprio. O bem dos outros é a edificação, conforme ele havia dito no versículo anterior. Eu devo buscar a todo custo a edificação espiritual do meu irmão, a construção de sua fé. Nós não temos como ser igreja, ou pelo menos continuar sendo igreja, se não há essa busca pelo interesse do outro. Se eu estou o tempo todo pensando em mim, em satisfazer os meus próprios desejos, que se faça a minha vontade, nós já nascemos assim. Interessante é que nós crescemos desse jeito, e às vezes procuramos uma igreja e queremos ser desse jeito, que façam a nossa vontade a todo custo. A gente só parou de chorar. É o que fazíamos, é o que fazemos. Digo, me referindo às crianças que ainda fazem hoje, e é o que fazíamos quando éramos criança. A gente tem uma forma diferente, e às vezes quer trazer toda essa bagagem para dentro da igreja, que era o que os irmãos estavam fazendo naquela época. E Paulo diz: ser crente não é assim. Jesus Cristo não foi assim. Eu tenho procurado assim. Se você quer ser um servo do Senhor fiel, você não pode estar pensando o tempo todo em você mesmo. Quando você decide entregar sua vida para Cristo, significa que você saiu do centro de sua vida, que agora você não é mais o seu Deus, você tem um Deus, e esse Deus, um dos maiores exemplos que ele deixou, foi o fato de ter descido de sua glória, se desfeito de sua glória para morrer na cruz do Calvário por nós. Não temos mais como continuar com o pensamento de sermos iguais a Deus, como queríamos no Éden. Não foi só a fruta, existia o objetivo por trás, e continua na vida de muitas pessoas por aí. Outro destaque que ele faz, verso 25, pense sempre na glória de Deus, em tudo que fizer. Olha só, Paulo concede a permissão de os cristãos comerem de todas as comidas vendidas no mercado, sem antes fazer uma pesquisa neurótica
que perturbasse a consciência. Eu fiquei imaginando sobre isso. E eu fiquei imaginando, principalmente, porque às vezes a gente perde tempo com um monte de coisas diariamente. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, ou até mesmo para notar o tanto de tempo que você perde. Antes desse negócio de Facebook, WhatsApp, eu estava sem o que fazer e fui pesquisar para levar uma informação sobre a nossa vida em si, quanto é que a gente vive da vida, de acordo com o que os cientistas disseram. Nessa época as pessoas perdiam mais tempo com a questão da televisão, hoje já temos mais concorrentes. E já faz muitos anos, eu não tenho a precisão do meu achado, mas em uma pessoa que vivia mais ou menos 80 anos de idade, os cientistas diziam que essa pessoa perdia ou passava cerca de 26 anos na frente de uma televisão. Gente, isso é muito tempo. Você já imaginou? 80 anos de idade, você chegou no final de 80 anos de idade e vai lá se somar quanto tempo você fez algo que não prestava, que não trouxe nenhum benefício a você. E aí vai lá e diz, olha, você passou 26 anos à frente de uma televisão. Eu estou esperando a próxima pesquisa, porque eu acho que no futuro, uma vida de 80 anos, o cara vai ter passado pelo menos 50 anos com as redes sociais, ele vai ter vivido pouca coisa. Porque as pessoas têm perdido, inclusive, o sono por conta disso. Amanhã vai ver a última visualização do camarada. 5 da manhã. Essa semana teve alguém que me mandou uma mensagem 3h22 da manhã. Eu digo, esse vagabundo né? Dormindo esse horário, quando na verdade deveria estar trabalhando, porque era para serviço. É assim que está a nossa vida. E aí eu fiquei imaginando o seguinte, Paulo está pensando assim, esses crentes vão perder muito tempo com esse negócio. A vida cristã não é para se perder tempo. A vida cristã é urgente. Existe urgência naquilo que o cristianismo exige de nós. E aí o cara vai para a feira, domingo de manhã, ou na verdade vamos colocar no sábado aqui, porque eles cultuavam a Deus no domingo, já. E aí o cara vai ficar pesquisando, vai passar em todos os vendedores para perguntar, essa comida, qual a procedência dela? Ela foi oferecida num culto pagão? E aí vai depender daquilo que o cara ia dizer, mas a gente sabe que nem sempre o cara vai dizer a verdade. Nós fazíamos isso lá em Viana. Lá em Viana nós temos um mercado onde se vende carne de búfalo e carne que a gente chama de gado comum. Então eu ia lá comprar e a advertência que diziam para mim era o seguinte, tem que comprar carne de gado comum, porque em casa a gente não comia búfalo. E aí você chegava com um cara lá, que carne é essa? Aí o cara dizia, de gado comum, ou de búfalo. E aí eu tinha que procurar em outro lugar, se não era a carne que tinha sido me ordenado para que eu comesse. Mas eu via de vez em quando um vizinho dizendo, eu nunca mais compro carne no fulano de tal, porque ele disse que era carne de gado comum, mas me vendeu búfalo. Porque dá para saber, o maranhense sabe quando a carne está cozinhando lá, e é diferente. E aí, parece que era isso que Paulo estava querendo dizer. Você não vai perder tempo com isso. A vida cristã não foi feita, ou não deve ser vivida, perdendo tempo. Então, não vivam nessa neurose, não se perturbem com isso. E a palavra que ele utiliza aqui, é sem fazer perguntas, literalmente, é uma palavra que faz alusão à questão de examinar, de fazer um inquérito. Essa palavra tinha um sentido jurídico para alguém que conduzia uma investigação. Todo sábado de manhã os cristãos de Coríntios estão lá na feira, andando de lugar em lugar, fazendo uma investigação para saber. Por exemplo,
os judeus só comiam carne vendida por um gentil se pudesse ser comprovado que ela não tinha sido oferecida em um sacrifício pagão. Os judeus faziam assim. Os cristãos não precisavam perder tempo com isso. Parece-me que é o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos. Então, Paulo lembra-os que, em última instância, o conteúdo total de tudo, de acordo com o versículo 26, o conteúdo total de todas as coisas que estão na terra. Veja lá o versículo 26. Ele diz assim: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Plenitude é o conteúdo total de todas as coisas. Tudo depende de Deus, tudo veio à existência e continua existindo por causa de Deus. E aí em seguida há uma instrução para que quando alguém fosse convidado para uma refeição com um incrédulo, e aí ele vai dizer, a neura mais uma vez poderia surgir nessa circunstância. Todavia Paulo diz que poderiam comer qualquer coisa sem fazer perguntas, para que a consciência não pesasse, de acordo com o versículo 27. Além disso, outra situação poderia acontecer. O irmão estaria ali prestes a comer a carne, e um puritano cutucar-se ele e dissesse assim: olha, essa comida foi oferecida a um ídolo. O que o cristão deve fazer? Paulo diz no versículo 28, versículo 29, por motivo de consciência, o irmão deveria deixar o prato ali e não comer, se isso acontecesse. Ele é bem claro no sentido de dizer que isso deveria ser feito por causa da consciência do outro, e não da do irmão em si. E esse versículo, eu notei que ele é um pouco difícil de se entender. Aquilo que Paulo fala, no versículo 27 ele diz: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir comer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada ao ídolo, não comais, versículo 28, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência, digo, não da tua propriamente, mas da do outro. Pois isso, ele diz, que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência, que é justamente essa parte aqui. Parece-me que é contraditório. O texto não está muito bem traduzido, ele não traz a ideia do que de Paulo quis dizer. Porque você lendo esse texto aqui, dá a entender que Paulo está dizendo, ó, ele acabou de dizer assim, olha, você não deve comer por causa da consciência do outro. E já ele fala aqui sobre a questão da consciência da pessoa. Por que eu devo deixar minha liberdade por causa da consciência do outro? A ideia, mas alguém pode perguntar, por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Seria essa a ideia. Se eu agradeço a Deus pelo alimento que como, por que é que sou criticado se já o agradeci a Deus? Seria essa a ideia. E Paulo está levantando aqui que alguém poderia perguntar, por que que eu devo me desfazer da minha consciência por causa da consciência do cara lá, da minha liberdade por causa da consciência do cara? Por que alguém poderia dizer, eu já agradeci a Deus, então eu posso comer. Então a linguagem de hoje, nesse sentido aqui, eu não gosto muito dela, ela esclarece um pouco melhor a tradução, aquilo que Paulo quis dizer. O que Paulo quis dizer aqui, eu acho que está mais claro. O slide está com problema de novo, alguma coisa aconteceu aí. É o seguinte, que bem resultaria em se comer se a liberdade do indivíduo for acusada? Que bem resultaria se eu estivesse pronto a comer alguma coisa e comesse se a liberdade do indivíduo fosse acusada? Ou seria, como se poderia dar graças por aquilo que ofende a um irmão? Como é que eu poderia fazer isso? Eu estou fazendo alguma coisa que está ofendendo o meu irmão. Fica contraditório eu agradecer a Deus por alguma coisa que está prejudicando o crescimento espiritual do outro.
Semana passada eu citei a minha irmã e meu irmão, eu acho, e até disse, eu espero que ele não esteja vendo. Hoje eu quero citar a minha irmã, e eu também espero que ela não esteja vendo agora. Eu tenho uma irmã, eu não sei se ela vai lembrar disso, eu espero também que não lembre. Ela tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, e ela fazia algumas coisas, e a minha mãe perguntava quem fez, e nós víamos que ela fez, ou que ela tinha feito, e ela dizia, não fui eu, mamãe, ele está mentindo, eu tenho a minha consciência limpa de que eu não fiz. Até hoje eu não esqueço, uma criança de mais ou menos 6 anos de idade. Existem cristãos que pelo simples fato de terem a consciência limpa, ou de assim, não estão nem aí para o outro. E Paulo está falando sobre isso. Não, na vida cristã não importa se só a minha consciência está limpa. Eu preciso pensar no outro. Se nós somos igreja e não pensamos no outro, isso não é ser igreja. Não é ser igreja. Eu não estou me comportando como a Bíblia diz que eu preciso me comportar. Não adianta só eu dar graças a Deus por algo. Eu preciso pensar se mesmo agradecendo a Deus, eu não estou ofendendo o meu irmão. Eu não estou sendo motivo do seu tropeço. E aí nós temos o versículo 31. Paulo diz assim, olha aí no texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, aí no texto, eu não sei o que a sua Bíblia diz, algumas não utilizam o termo portanto, mas a ideia é que Paulo introduz o princípio que resume todo esse discurso. É isso que ele está querendo dizer. Para dizer que o alvo principal de tudo é a glória de Deus. Eu preciso pensar na glória de Deus em tudo aquilo que eu faço. Ele entende que a solução para o problema é o foco da vida cristã. Por isso é que toda vez alguém chega e me pergunta, pastor, é pecado beber? Eu digo para a pessoa o seguinte, olha, a Bíblia não diz que é. A Bíblia condena a embriaguez. Mas eu pergunto para você, em que tomar uma bebida poderia glorificar ao Senhor? A Bíblia não diz que é pecado fumar. Só que você pode fumar para a glória de Deus? Já que a Bíblia diz que quer comendo ou bebendo, fazendo coisas simples, eu glorifico ou não glorifico a Deus? E aí, eu posso fumar para a glória de Deus? Eu posso pegar um quarto de pinga e dizer, Senhor, isso aqui é para a tua glória? Ou me sentar em um bar, tomar uma cerveja e dizer, Senhor, isso aqui é para a tua glória? Tá bem aí, se nós existimos para a glória de Deus, todos os acontecimentos de nossas vidas serão solucionados à luz disso. Paulo conclui. Notem só, ele está discutindo, está ensinando desde o capítulo 8, sobre esse assunto. A primeira parte do verso nos chama a atenção para o fato de que podemos glorificar a Deus em tudo aquilo que faz. Tudo aquilo que você faz, glorifica a Deus. A Bíblia ensina que fomos criados para a glória de Deus. E por isso, todas as circunstâncias de nossas vidas devem glorificá-lo. Paulo diz, vocês podem comer para a glória de Deus. Vocês podem beber para a glória de Deus. Então pensem nisso. Isso significa que o que eu como ou o que eu bebo agrada ou desagrada a Deus. E aí Paulo utiliza o verbo grego, um verbo grego chamado poieite, fazer,
no sentido de, o tempo do verbo significa dizer que essa deveria ser a ação habitual dos irmãos. A vida do crente precisaria ser vivida o tempo todo para a glória de Deus. Eu deveria acordar de manhã e pensar sobre isso. Eu acordei de manhã e deveria colocar na minha mente: este é mais um dia que eu preciso cumprir o meu propósito na vida, que é viver este dia para a glória de Deus. E aí eu saio para o serviço e alguém não dá o sinal e me fecha. E eu deveria reagir como alguém que vive para a glória de Deus. Ou eu, sem querer, fechei alguém, isso dando a seta, não pode sem dar a seta, mas de repente, foi muito rápido lá, e o cara xingou a minha mãe. Eu deveria reagir como alguém que levantou para glorificar a Deus. Logo que estou com a BR aí, com esse BRT daqui, eu não sei se vocês já passaram ali no entroncamento e perceberam que as pistas estão todas demarcadas de forma louca. E eu saí da academia, bem ali perto do elevado, do pórtico, e aí eu vinha numa pista do meio, e eu não sei se vocês já perceberam que a pista, lá do lado mesmo, perto do canteiro, ela termina pela demarcação que eles fizeram. Então eu sempre ando pela do meio, porque eu sei que ela vai acabar, e quem vier pela beira, vai ficar difícil. Aí um dia eu estava vindo pela minha pista, e o cara que vinha pela outra aqui em Serra, ele queria que eu parasse o carro para ele poder passar. E eu, como estava um pouco na frente, continuei. Pois então, ele deu uma buzinada assim, forte atrás de mim, e depois colocou o carro do lado, depois que passamos de lá, foi para a minha frente e começou a dirigir e frear na minha frente. Esse é um momento em que você é tentado a romper com aquilo que você acordou como propósito de manhã. Principalmente se você tivesse dinheiro para consertar o seu carro. Essa é uma coisa que me tenta demais. Eu falo para minha esposa, eu digo, se eu tivesse dinheiro, eu teria um carrinho simples, só para andar por aí, que eu acho que eu iria bater em gente o dia todo. Porque é uma tendência pecaminosa. O cara vai lá e de repente ele me fecha e eu iria bater, porque eu ia ter prazer em bater nele. Porque é de chatear um negócio desse. Mas isso fere a glória de Deus. Eu consigo viver para a glória de Deus, principalmente quando eu sou tentado e não cedo. Não é quando tudo está bacana. Não é assim. Eu preciso pensar no meu propósito na vida. E isso independe da circunstância. E Paulo vai dizer aqui para os irmãos, muitas vezes viver para a glória de Deus significa abrir mão de sua liberdade por conta de alguém que acha que aquilo é pecado e não é. Não é. Nós não podemos desvincular ou divorciar a vida religiosa e vida secular, pois a vida do cristão é uma só. Você existe para o louvor da glória de Deus. Paulo diz isso aqui. Viver para a glória de Deus deve servir de juiz para tomarmos as nossas decisões diárias. Gente, isso é muito sério. Qualquer proposta que me fizessem, eu deveria pensar em que isso vai glorificar a Deus. Mas o que acontece muitas vezes é que a primeira coisa, se você é uma ovelha submissa ao seu pastor, você vai ligar para o pastor e dizer, pastor, olha, me estão querendo que eu faça isso aqui, isso, o que você acha? Isso não é errado, você pedir orientação.
Isso também glorifica a Deus. Mas antes disso, pense: em que isso vai glorificar o meu Senhor? Para que possamos assim tomar as decisões. E aí a gente chega no terceiro tópico. Paulo diz aí: seja sempre um exemplo de cristão para todos. Alvo que precisamos buscar, é um alvo que limita a nossa liberdade. Ele diz assim: não se tornem motivo de tropeço. A palavra tropeço literalmente significa sem ofensa. Então ele está dizendo: não se torne motivo de ofensa, ou não seja a causa do tropeço de alguém. E aí depois ele alarga um pouco mais os conselhos que deu, e aí faz esse destaque: os cristãos devem ter o cuidado de não causar o tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. E não podemos ser motivo de tropeço de ninguém. No versículo 32, quando eu estava falando sobre isso, que afinal de contas ele fala sobre não ser motivo de tropeço, ser um exemplo de vida cristã, lembro-me de uma senhora chamada Carla Pérez, que vocês devem ter conhecido e ainda conhecem. Carla Pérez, eu acho que ainda deve ser crente. E certo dia ela foi dançar em um show desse aí, um show desse de crente, esses carnavais de crente que o pessoal faz. E ela levou uns meninos para fazer coreografia. E ela foi com uma calça leg. E ela ficou conhecida justamente pelo seu corpo. E aí você imagina aquela irmã cantando com os meninos dançando e com uma calça leg. E alguém questionou a senhora Carla Pérez e ela disse assim: eu sou crente, mas a minha roupa não é. Quando eu vi a reportagem, naquela época eu fiquei a imaginar o que eu diria para ela. A minha resposta seria: eu sei que a sua roupa não é, só que quem veste a sua roupa é você que é crente. Ela não entra no seu corpo se você não colocar. É assim que funciona. Ela não chegou lá e disse: olha, eu não sou crente, então eu vou entrar em ti. Não é assim. E a atitude do crente, ela só está lá porque você decidiu, isso faz parte de você. Você ficou conhecida por conta disso. E Paulo diz: olha, não seja um motivo de tropeço de ninguém. Paulo mesmo diz que era um exemplo, ele repete de novo, ele era um exemplo de quem pensava nos interesses dos outros, em não ser um escândalo para o evangelho. Ele se importava com a eternidade das pessoas, por isso abria mão de seus direitos para que essas pessoas fossem salvas. E aí, por fim, os coríntios lhe imitassem, como ele imitava Cristo. A palavra que ele usa é a imitação por meio de mímica. Imitação por meio de mímica. É bem interessante aqui. Aqueles irmãos sabiam, porque fazia parte da cultura grega as peças dos famosos artistas que faziam nos teatros gregos. Então se fazia imitações, e Paulo faz essa alusão. Então, sejam imitadores meus, como eu sou de Cristo. Façam mímica do Senhor de vocês. Isso é muito interessante. Todas as vezes que eu lembro desse negócio aqui, sede meus imitadores como eu de Cristo, e quando Paulo fala sobre para imitar Cristo, eu lembro de algo interessante que aconteceu em nossa juventude. Quando a gente era criança, nós morávamos no interior e a gente ia para a roça todos os dias. E naquela época a gente já pensava, a gente via o nosso pai, que era trabalhador. O meu pai tem um problema de um lado na perna, e ele anda manco.
De um lado, ele anda em dois tempos. Inclusive, ele quis até matar um cara uma vez porque falou isso para ele. Eu também espero que ele não esteja me vendo, para que ele não me mate a hora que eu chegar lá. Sério, sério mesmo. E aí, nessa época da gente de criança, nós queríamos ser tão iguais ao nosso pai, pela admiração que nós tínhamos por ele, que às vezes nós andávamos no caminho da roça puxando de uma perna. Eu lembro até hoje disso. Não era como sentido de chacota, mas é porque nós admirávamos tanto que até mesmo a gente estava disposto a praticar aquilo que era uma deficiência dele. Paulo em algum momento vai dizer para a gente andar assim como Cristo andou, para nós seguirmos as pisadas de Cristo, no sentido de sermos imitadores dele. Tem um comentarista que vai dizer que nem a legalidade, nem a permissividade servem, liberdade condicionada é o princípio que se deve seguir. Esse é um comentário do comentário Moody. Ele faz essa alusão àquilo que o texto vai dizer. Nem a permissividade servem. Não devemos estar nem de um lado nem do outro. Liberdade condicionada é o princípio que nós devemos seguir. Há limites para a liberdade cristã. Berkeley, fazendo um comentário também sobre esse texto aqui, conta a história de um certo pastor que certa vez se dirigiu a um lugar muito longe. E nesse local ele foi visitar um homem que não tinha nada a ver com a igreja que ele pastoreava, e aquele homem estava passando por uma situação difícil. E o pastor foi lá, resgatou aquele homem daquela situação, e o homem que outrora era indiferente à igreja, começou a mudar. Ele começou a frequentar os cultos e fez uma proposta para o pastor, uma proposta que Berkeley cita como algo surpreendente. Berkeley disse que ele pediu para que o pastor o nomeasse como presbítero da igreja, para ele poder viver o resto de sua vida demonstrando a sua gratidão pelo que Cristo fez na sua vida através do pastor. Ele disse: eu quero agradecer a Deus, porque Ele enviou você lá. Quando levamos a essência de Cristo às pessoas, elas vão querer caminhar conosco, elas vão querer caminhar com o nosso Senhor. Entretanto, se caminhamos na carne, iremos destruir até mesmo a fé que já brotou no coração de alguém. Paulo vai dizer isso. Tomem cuidado, há limites na liberdade. Prestem atenção no tipo de cristianismo que vocês têm vivido. Pensem não apenas nos da igreja, porque até então ele falava sobre os da igreja. Ele abre para dizer: não sejam motivo de tropeço ou motivo de escândalo para ninguém. E sempre quando os autores do Novo Testamento, principalmente Paulo, cita igreja, judeus e gregos, ele está se referindo a todas as pessoas do mundo. Então, a Bíblia está dizendo aqui que nós, como cristãos, devemos buscar o tempo todo sermos exemplo até para as pessoas de fora da igreja. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ao escrever 1 Timóteo capítulo 3, quando ele fala sobre o pastor, sobre o indivíduo que deveria ser consagrado como pastor de uma igreja, esse indivíduo deveria ter o testemunho da igreja, de sua família e da comunidade onde ele vivia, para que ele pudesse passar no teste e ser um líder da igreja de Deus. Às vezes nós não consideramos o testemunho do irmão com os vizinhos. E eu sempre digo, o lugar mais fácil de você ser crente é aqui. É o lugar mais fácil. Canta uma música emotiva, você levanta a mão e faz aí o diabo a quatro. E as pessoas vão dizer: esse irmão estava na unção hoje. É assim que funciona a coisa.
O cara está pregando e de repente ele fala desse jeito que eu estou falando. Não, esse cara tem unção. Isso pode ser apenas uma oratória. Não significa que isso seja ser Espírito Santo de Deus. É fácil ser crente aqui. E eu sempre digo, o lugar mais fácil aqui e o mais difícil é na sua casa. Gente, a minha esposa sabe quem eu sou. Vocês não. Vocês não. Talvez nunca vão saber. Não convivem comigo durante 13 anos que é o tempo que a gente tem de casado, mais 5 anos de namoro e noivado, 18 anos. É muito tempo para aturar um pecador, sabendo aquilo que ele é, aquilo que ele faz. As pecaminosas, quando eu falo sobre isso aí do carro, ela ri e diz, é por isso é que tu é pobre. É o cabresto de Deus. O cristianismo não advoga o fim de sua liberdade. Não é isso que o texto está dizendo. Porém, há limites para exercê-la. Então, tome cuidado com aquilo que você tem feito. E, inclusive, eu acho que hoje, Paulo diria, com aquilo que você posta em suas redes sociais. Porque isso pode estar causando também tropeço para alguém. Entre a sua liberdade e o bem-estar de seu irmão, você deve optar por abrir mão de sua liberdade. É isso que a Bíblia diz para nós. Com Cristo, muitas vezes, teremos que perder para podermos ganhar. Olha só, eu coloquei o texto bíblico aqui, diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Se você não estiver disposto a perder, não estará apto a ganhar a coroa da vida, aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Viver para a glória de Deus deve ser um fator norteador para todo cristão. Por isso, tudo que eu faço deve ser direcionado por essa verdade máxima das Escrituras. A outra coisa, se Deus não for ser glorificado com o que eu estou prestes a fazer, significa que eu não devo fazer. Eu devo abortar essa missão. Nós temos a obrigação de zelar pelo nome de nosso Senhor como um bom testemunho, afinal somos pequenos cristos. As pessoas muitas vezes vão medir o cristianismo a partir de você. Esse cara é crente, e eu nunca vi um crente em minha vida. Então eu vou saber a partir daquela pessoa. Eu me lembro muito bem que na Copa que nós tivemos no Brasil, aquela dos 7-1, ninguém esquece disso. Eu até joguei fora dinheiro com uma televisão por causa desse negócio aí, e acabei quebrando a cara. Eu lembro muito bem que o Neymar jogava com uma negócio aqui na testa, 100% Jesus. E o Neymar estava mostrando, o Neymar, eu acho que até hoje é dizimista. Até hoje ele é dizimista. Ele sempre foi fiel no dízimo. A família dele tem essa base cristã também. E ele estava, acho que no ápice desse negócio de pensar no cristianismo e tudo, e ele jogava com essa faixazinha na cabeça. E ele caía o tempo todo. Ele xingava o árbitro, xingava as pessoas o tempo todo. E eu fiquei imaginando o seguinte: o que o cara que está lá do outro lado do mundo, ele é muçulmano, e ver aquilo na cabeça do Neymar, vai pensar sobre os cristãos, sobre aqueles que seguem a Jesus?
Ele nunca viu um crente na vida dele, nunca viu um cristão na vida dele, um seguidor de Jesus, nunca viu. Mas ele vê aquilo na cabeça do Neymar. É esse o padrão que ele vai ter de crente. Ele vai achar que todo crente é assim. É assim que funciona. Assim funcionam as coisas pequenas. Por exemplo, eu lembro muito bem de quando eu era pequeno, que a minha mãe dizia para o meu irmão maior: olha, eu não quero saber de você namorar com meninas daquela família. A minha mãe brigava o tempo todo, e o meu irmão foi lá e casou com a menina. E aconteceu um problema seríssimo, que eu não vou contar para vocês, que envolve outro problema mais sério ainda. Mas eu lembro muito bem que as pessoas naquela época mediam alguém de uma família pelos seus parentes. Eles achavam, não, se é parente daquela família, e o pai e a mãe não prestam, então o cara também não vai prestar. Os casamentos eram feitos no passado assim. Quem é a sua família? Eu sou filho do fulano de tal e da fulana de tal. Aceita ou não aceita a partir disso. É esse o padrão. Então, as pessoas, ao ouvirem dizer que você é crente, que você é de uma igreja batista, mas você está fazendo isso, eles vão dizer: os batistas são assim, são mesmo um bando de sem vergonha. Todo batista deve ser assim. Se o cara não é crente, ele vai achar, não, todo crente é assim. Precisamos pensar dessa forma. Nós temos a obrigação de zelar pelo nome de nosso Senhor com um bom testemunho. Paulo diz isso a judeus, a gregos e à igreja local. Afinal, nós somos pequenos cristos. É isso que significa ser cristão. Então, zele por esse nome, porque se você não fizer, o negócio vai pegar para o teu lado. Talvez você passe do julgamento humano, mas quando você chegar diante de Deus, desse ninguém foge. Então preste atenção. Baixa a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui mais uma vez, tendo a Tua palavra exposta diante de nós. Senhor nosso Deus, há uma diferença muito grande entre termos a Tua palavra exposta diante de nós e praticarmos a Tua palavra. Isso é difícil para todos nós. Ser cristão, Senhor, é algo que fere a nossa existência, porque esse negócio de dar outra face não é para a gente. Nós queremos revidar, nós queremos que os nossos direitos sejam todos garantidos, em todo momento, inclusive aquilo que não é o nosso direito. Às vezes nós queremos. Por isso é que tem muita gente que estuda muito sobre os seus direitos, mas nunca sobre os seus deveres. Sempre nós estamos buscando a satisfação do nosso ego. Mas de repente vem Cristo e diz: abram mão. Vocês precisam perder para poder ganhar. A Tua palavra vem e nos diz: há limites para a liberdade, há limite para exercermos a liberdade cristã, mesmo sendo livres em Cristo hoje. Nós precisamos ter cuidado. São coisas que ferem aquilo que nós achamos certo, aquilo que a nossa carne quer. Por isso é que há um abismo tremendo entre ter a Tua palavra exposta e praticar a Tua palavra. Mas, Senhor, nós entendemos que se a Tua palavra foi exposta para todos nós que aqui estamos esta noite, é porque Tu queres fazer uma obra em nossos corações. Tu ainda tem algo a fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. Por isso eu te peço, nos ajude. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a sermos verdade, a estarmos dispostos
a nos desfazermos de nós mesmos, de nossos próprios interesses, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo resplandecer através do nosso viver diário. Nós sabemos que isso só é possível se tu nos ajudar, porque de nós mesmos o revidar, ou talvez antes de haver uma investida, nós já queríamos fazer a nossa própria, porque isso é de nossa natureza. Nós somos pecadores, Pai. Eu citei coisas de mim, os teus servos também têm. Mas nos ajude, segure esses pitbulls que somos nós, coloque correntes em nós, para que possamos andar em conformidade com a tua palavra. Nos ajude a cada dia nessa caminhada triste, cujos inimigos nossos são nós mesmos. Dai-nos essa graça de permanecermos em pé, em meio às nossas tendências pecaminosas. Pai eterno, eu te agradeço por tudo que já aconteceu esta noite, e quero que o Senhor continue a nos abençoar com aquilo que nós ainda iremos fazer, até o final deste culto e ao sairmos daqui. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Nós estaremos passando a palavra ao Ministério de